Boa tarde, pessoal. Sou Fabiano para dar as dicas hoje do trabalho de Geografia da etapa 2. Na etapa 2 nós vamos falar dos aspectos populacionais. Bem interessante aí, vocês têm para fazer o trabalho, então essas dicas aí, a apostila de vocês e claro também os recursos que vocês têm em casa, internet e outras fontes de pesquisa aí. Mas aspectos populacionais então, a população sempre cresceu no mundo. Desde o surgimento da humanidade, a população tem sempre demonstrado um crescimento, tá? Basicamente por duas maneiras. Pelo crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, quando nascem mais pessoas do que morrem, isso chama-se crescimento natural ou vegetativo. Então, essa é uma maneira de crescer. Ou então, pela questão da emigração e imigração, né? Lugares crescem por serem atrativos, então muitos imigrantes entram lá, né? E outros emigram, saem das suas regiões por não serem atrativos. Mas basicamente cresce pelo crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Tá? Então, qual a diferença de imigração e emigração? Todo mundo que é imigrante é um emigrante também, porque emigrante é quando eu saio. Então, se eu sair da Itália, então quando eu sair da Itália, eu sou um emigrante saindo da Itália, e quando eu chego no Brasil, eu sou um imigrante. Tá? Então, esse é um motivo também de levar o crescimento por lá. E quais são os aspectos que atraem pessoas para se tornarem imigrantes num local, né? Hoje, basicamente, quantidade de empregos, geração de empregos algo que atrai, não só nos países, nas cidades, as pessoas saem de uma cidade e vão para outra, por quê? Porque na outra tem maior oferta de empregos. Qualidade de vida melhor, né? Menor índice de violência, tráfico de drogas. Às vezes você está numa grande metrópole e muita violência, tiroteio e teus filhos estão envolvidos com drogas, então tu procura um local que a incidência disso seja menor, tem uma melhor qualidade de vida, menos violência também, menos furtos, né? Assaltos e assim por diante. Até a questão da poluição é algo que atrai, né? E algo que repulsa, que faz as pessoas saírem. Geralmente catástrofes, além dessas questões de violência social, né, desemprego, mas também aspectos naturais. Locais onde tem terremotos, pessoas passam por uma experiência muito ruim, catastrófica, e querem sair de lá. Enchentes, é bem normal que em algumas regiões nossas, se bem que agora a gente está pedindo tanta água, né, está faltando tanta água, mas também tem momentos de enchentes, lugares que todo ano tem enchente, então a pessoa acaba saindo daquele local ali porque não quer. Vulcões, secas exageradas, né, são motivos de repelir, das pessoas saírem daquele local ali. Então, vendo os dados agora da população. População absoluta, você vai perguntar no trabalho de você, o que é população absoluta? É a população total de uma região, de um local, de um país, de uma cidade. É a população total, chama-se população absoluta. O mundo hoje tem 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, aproximadamente, 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Isso é a população absoluta do mundo. Do Brasil é 209 milhões, atualizado para 2020. No Rio Grande do Sul, 11 milhões e 300 mil habitantes. 11 milhões, então. Três Coroas, cidade sede da nossa escola, ela tem hoje, no último censo, 27.800 habitantes. Igrejinha, nós temos alguns alunos de Igrejinha, 33.711 habitantes, população absoluta. Taquara, 54.643 habitantes. E para minha surpresa, nós temos alguns alunos de Parobé, né? Parobé é a maior de todas as cidades, em número de habitantes. 58.272 habitantes, segundo o último censo. Então, essas são as populações absolutas. Vai perguntar no trabalho de vocês lá, isso tem a ver com um local muito populoso. Tá? O Brasil, por exemplo, é um país muito populoso, porque ele tem uma alta população absoluta. Os países mais populosos do mundo, que tem muita população, muita gente. A China é o primeiro, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ou seja, a China ela vai ser 6 vezes o Brasil, né? Aproximadamente, arredondando os números aí. A Índia também, 1 bilhão e 190 milhões, é um pouquinho menor que a China, mas também vai dar quase 6 Brasis de população. A Indonésia em terceiro, os Estados Unidos, daí cai. Os Estados Unidos é o quarto país em população absoluta do mundo, tem 314 milhões de habitantes. E nós, o Brasil, somos o quinto país do mundo em população absoluta, temos 209 milhões. Tá? Então o Brasil, Estados Unidos, a China, a Índia são muito
populosos, porque tem alta população absoluta. Tá? Guardem esse recado aí que vocês vão ter que usar depois. Já o que é outro item? É a população relativa. O que quer dizer população relativa? Ou densidade demográfica. Se escreve densidade demográfica, o que quer dizer população relativa? Como é que se obtém isso? Se pega a população absoluta, a população total, e se divide pela área territorial do local. Então, vejam bem que vai perguntar no trabalho de vocês. O Brasil é um país muito populoso, porque tem alta população absoluta, é a quinta população do mundo, mas é pouco povoado. Porque em habitantes por quilômetro quadrado, como o território do Brasil é muito grande, ele tem poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil, os Estados Unidos são muito populosos, porque tem alta população absoluta, mas são pouco povoados, porque tem baixa densidade demográfica, baixa população relativa. O Brasil tem só 25 habitantes por quilômetro quadrado. Veja a China, por exemplo. A China, que é o primeiro país de população absoluta do mundo, ela tem 145 habitantes por quilômetro quadrado. Então a China é muito populosa e muito povoada. O Brasil é só muito populoso e pouco povoado. Mas a maior população relativa do mundo é na Índia, 412 habitantes por quilômetro quadrado. Vejam aí, o Brasil tem 25 habitantes por quilômetro quadrado e a Índia tem 412 habitantes por quilômetro quadrado. Os Estados Unidos têm 35 habitantes por quilômetro quadrado. Então, Brasil e Estados Unidos são muito populosos e pouco povoados. Vai perguntar essa diferença lá no trabalho de vocês, tá? Essa questão da população que sempre vai aumentando, né, mas ela vai aumentando por motivos diferentes. Até a metade do século passado, metade do século XX, ali, um pouquinho depois, 1960, 70, a população crescia muito porque havia uma alta taxa de natalidade, ou seja, nasciam muitas crianças por ano. É só ver as gerações anteriores a nós, nossos avós tinham 12 irmãos, né, 10 irmãos, aí nossos avós vão diminuir para 5, 6 irmãos, e as gerações de hoje tem 1, 2, 3 no máximo, né, mas geralmente é 2, e muitos têm um só. Países da Europa tem um filho, em média de casais, né, chama-se até o crescimento demográfico negativo. Ou seja, o que é crescimento demográfico negativo? Vão morrer mais pessoas no ano do que nascerem. Por exemplo, na Itália, agora por causa da pandemia, provavelmente na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, vão morrer mais pessoas no ano de 2020 do que nascerem. Eles vão ter um crescimento natural negativo, crescimento vegetativo negativo. Tá? O que é bom por um lado, porque a população tem melhores condições de vida, todo mundo pode buscar bons empregos, né? E ruim por outro, porque a população fica muito velha, falta mão de obra para alguns empregos e assim por diante. Mas isso tudo está ligado muito com a Revolução Industrial. Tá? A partir da Revolução Industrial mudou. A população que era toda rural antes passa a ser basicamente urbana. Né? Nos países desenvolvidos hoje apenas 20%, abaixo de 20%, 15%, 18%, alguns 14% são população rural. A maioria esmagadora é a população urbana. Tá? O Brasil ainda hoje o Brasil é um país intermediário entre os subdesenvolvidos. O Brasil tem 36% da população rural. Um índice alto ainda para os países mais ricos, né? E basicamente a industrialização no Brasil começou muito tarde, né? E então ela vai ser tardia, que vai perguntar no trabalho de vocês, a urbanização brasileira é tardia e desorganizada. Muito acelerada, as pessoas tinham que trabalhar 14, 16 horas por dia nas fábricas, não tinham mais como se deslocar, não tinha nem bicicleta, nem cavalo, muito menos carro, então eles tinham que se deslocar, se trabalhavam 16 horas por dia. Tinha que ir 1 hora voltar para casa e 1 hora voltar para o trabalho, praticamente não dava para viver. Então começaram a se aglomerar próximo às indústrias. E assim surgiram cidades, sem planejamento nenhum, desestruturadas. E isso vai gerar um termo que vocês vão ter que responder no trabalho lá, que é a saturação urbana. Saturação urbana é isso, é devido a essa urbanização desorganizada. Foram morar próximo às empresas de qualquer jeito, sem pensar, e foram surgindo cortiços, vielas, favelas, e isso vai trazer então falta de escolas, falta de hospital, falta de saneamento básico, falta de moradia, e isso vai trazer então a saturação urbana que eu vou ter que explicar no trabalho. Tá? Então, como eu falei antes, até a metade do século passado, a população crescia porque nascia muita gente, tinha alta taxa de natalidade. Hoje a população continua crescendo no mundo, mas as taxas de natalidade estão diminuindo, como eu falei para vocês, os avós tinham lá 12 irmãos, os pais vão ter 5, nós vamos ter 1, 2 irmãos. Então, apesar de continuar crescendo a taxa de natalidade, a população no mundo hoje, a população absoluta, é porque se melhorou a qualidade de vida, se diminuiu a mortalidade infantil.
Hoje nascem menos crianças, mas morrem pessoas mais velhas. As pessoas ficam mais velhas até morrer. Então isso houve um equilíbrio. Então continua crescendo por causa da questão da medicina, né, preventiva, da medicina curativa, dos hospitais, melhores condições de vida nas cidades. Então isso começa a crescer. Diminui a taxa de natalidade, por quê? Porque as mulheres vão trabalhar também, com a chegada das indústrias, né, no Brasil, tardiamente, e por causa na década de 70 surgiu as pílulas contraceptivas. Porque é um método que funciona mesmo, porque o preservativo e coisas isso é muito relativo. O que vai funcionar, o que vai dar à mulher o controle do seu corpo para ter menos filhos, é as pílulas contraceptivas que vão surgir na década de 70. Isso vai mudar, então, a situação do crescimento populacional. Com o avanço da industrialização, então aumenta a tecnologia também, a internet, o mundo virou uma aldeia global. Isso é outra consequência da revolução industrial, que agora é a revolução cibernética também, né, da internet. O mundo se tornou uma aldeia global. O que acontece aqui agora, a prova está aqui que eu estou falando com vocês estão em várias cidades e vão poder ter acesso a isso. Dá para fazer isso também ao vivo, né, com lives, como está acontecendo agora com os artistas. Então, vai perguntar sobre você sobre esse processo de globalização, que é o processo de interação. O que é globalização? Interação política, econômica, social, cultural do mundo inteiro. O mundo se tornou uma aldeia, né? E aí surgiram os grupos, o Mercosul. A bandeira Mercosul tem 4 estrelas, porque a princípio foi fundada por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses têm um conselho deliberativo, eles mudam as regras, eles fazem as leis. E tem o conselho consultivo, que são os países que são convidados para consultivo, para dar opinião, mas eles não votam, que é Venezuela, Chile, Peru, o restante da América do Sul. Também surgiu, os Estados Unidos vai tentar ser contra o Mercosul, vai trazer o ALCA, vai perguntar no trabalho de vocês. A ALCA foi uma tentativa dos Estados Unidos criar uma união da América Latina, juntar todos os países da América Latina para derrubar o Mercosul, porque estava com medo que o Brasil, se juntando com a Argentina, com o Uruguai e o Paraguai, se tornasse muito forte em concorrência dos Estados Unidos, então tentou colocar a ALCA. Criou-se também na América do Norte o NAFTA, que é o Tratado da América do Norte, que é entre México, Estados Unidos e Canadá, e o mais forte de todos, né, que é a União Europeia. Tem 27 países da União Europeia. Todos eles foram criados mais ou menos em 1993, esses grupos aí da globalização, né. O que eles querem, esses grupos? Eles querem reduzir taxa alfandegária, ou seja, um produto para entrar no Brasil, o produto vindo da Argentina, tem que pagar uma taxa, então ele fica mais caro, para proteger o mercado interno brasileiro. Eles querem fazer sem taxa alfandegária, ou com mínimas taxas alfandegárias para o livre comércio entre os produtos dos países. E fortalecer-se economicamente. Um país sozinho é mais fraco do que vários juntos, né? Essa é a intenção dos blocos econômicos. O Mercosul está travado aí, basicamente, por a questão da moeda, né? Cada país tem sua moeda, com um câmbio diferente, muito valorizado uma relação à outra. A União Europeia, o grande salto dela, o que mais funcionou foi criar o euro, uma moeda única entre todos os países. Então o Mercosul está com um problema muito sério de resolver, principalmente por essa questão aí, além da questão cultural, rivalidade, mas a questão da moeda, ela vai atrapalhar muito o crescimento do Mercosul, tá? Então essas são umas dicas rápidas aí para vocês fazerem o trabalho da etapa 2 de Geografia, certo? Um abraço, até o próximo vídeo.